Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre relatório. No vídeo que é um relatório, aqui na letrinha I, eu expliquei um pouco como que era o relatório e nesse formato assim, meio robozinho, porque eu ainda não tinha tanta dinâmica. Mas eu não vou refazer esse vídeo não, mas eu vou auxiliar um dos inscritos aqui do canal, o Autônimos SS. Ele se inscreveu no curso EAD para mecatrônica e o primeiro trabalho que foi solicitado pelos professores era um relatório. Um relatório que ele tinha que falar as vantagens e desvantagens de um determinado serviço e que esse relatório ia ser circulado e enviado para os seus colaboradores da empresa X, que é fictícia. E aí ele me pediu ajuda. E aí eu falei pra ele, me manda por e-mail e tal, tô aguardando até agora, mas eu acho que ele conseguiu se virar. Mas eu decidi trazer, porque deve ser a dúvida de vocês, né? Porque eu expliquei como fazer lá, o que é e tal, que tem que ter as regras e não sei o que. Mas na prática, como que isso funciona? Um relatório, seja ele de observação, seja ele técnico, seja ele do estágio, seja ele fictício, ele vai você vai escrever nele aquilo que você observou, né? Então é uma coisa que você observa, que você analisa. E você analisa em cima de um briefing, que é o quê? Aquilo que o cliente está te solicitando. Se o cliente não te passou umas perguntas-chave, você elabora essas perguntas-chave. Mas se o cliente te passou, você utiliza dessas perguntas para observar e responder aquelas perguntas. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu adoro o programa chamado Pesadelo na Cozinha com o Eric Jacan. E eu vou utilizar desse programa com o episódio do restaurante Pé de Fava para exemplificar como seria um relatório passo a passo. Vamos lá! O primeiro passo, você tem que ter o briefing. Então, eu sou a personagem do meu caso e eu sou uma agente sanitária. O meu gestor, o meu chefe, passou o seguinte briefing para mim: você tem que ir até o restaurante e ver se ele está de acordo com as regras sanitárias para atendimento ao público. Então, eu me desloco até o restaurante, converso com os funcionários para entender como que é a dinâmica, observo dentro da cozinha, observo os ambientes externos, converso com o cliente se for possível para que eles me passem um retorno, já que infelizmente acontece, muitos donos, né, de locais, de estabelecimentos, de empresas tentam esconder a verdadeira realidade, tá? Então o cliente muitas vezes ele vai ser um pouco mais sincero com você. Observa os locais, se tem um banheiro limpo, se tem uma cozinha limpa, se os funcionários estão adequadamente vestidos. E aí, depois de tudo isso, eu tiro fotos para poder ressaltar aí aquilo que eu tô dizendo, falar, não, tá aqui, ó, eu falei que tinha comida no chão. Tá aqui a prova, tinha comida no chão, sabe? Então tira foto, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você anota, principalmente isso, anota suas observações, porque isso é importante para que você não esqueça na hora de sentar e redigir aquilo dali que você está observando, tá? Então você faz a entrevista, grava, pergunta para a pessoa se você pode gravar aquilo que eles estão conversando para você depois não escrever aquilo que não tava, né? Acontece muito na mídia de você conversar com uma pessoa e aí depois você vai reescrever aquela entrevista e coloca um negócio que não tinha nada a ver, sabe? Dizendo que aquela pessoa disse o que ela não disse. Então, cuidado com isso. E aí, você depois de fazer esse primeiro passo, essa visita, essa observação, né? Você vai sentar e redigir o seu relatório. Você não vai encher linguiça, você não precisa escrever um relatório de 50 páginas. Principalmente um relatório que, no caso do nosso colega,
vai ser circulado pelos colaboradores da empresa. Então, no caso dele, deve ser algum tipo de relatório que mostre quais são as vantagens de usar um programa, ou quais são as desvantagens, ou o que precisa ser melhorado para o desenvolvimento da equipe. Então, não precisa ser um relatório extenso. E outra coisa, você tem que se preocupar extremamente, quando você senta para escrever um texto, com quem é o seu leitor. Porque o leitor, ele pode ter um nível de escolaridade muito alto ou um nível de escolaridade baixo. E isso diferencia no tipo de escrita que você vai utilizar. Se você vai utilizar norma culta, com um nível de palavras como excelentíssimo e vossa senhoria e não sei o que, enfeitando aquilo dali, o que é muito bonito, não digo que é feio. Ou se você vai usar a norma padrão, que é o que a gente está acostumado a falar o dia a dia e todo mundo deveria entender, que é aquilo que a gente padroniza, que é pedido em redação, que é pedido em trabalhos escolares e tudo mais, né? Então você tem esses dois níveis. Quais são as pessoas que vai ler aquele relatório? Você precisa pensar nisso e aí você vai escrever. Lembrando que nos relatórios acontece de você colocar jargões, que são aqueles termos técnicos, tá? E isso não é ruim. Mas aí dependendo de quem for ler, no caso de um curso de informática, por exemplo, mudei de situação, sou outro personagem. Agora eu sou uma pessoa que mal terminou o ensino médio, né? E eu estou trabalhando na área da limpeza da empresa. Nossa! Aí me chega um relatório que eu preciso ler para entender quais são os novos dispositivos digitais que vão ser utilizados na empresa. E aí me chega aquele relatório e lá tem: o USB deve ser acoplado na entrada HDMI de tal dispositivo XY. Eu não sei nem o que é USB, como é que eu vou saber o que é entrada HDMI? Porque eu não tenho esse conhecimento técnico. Então é importante que tenha ali no final do relatório um sumário que me explique, ó, HDMI é uma entrada X que tem isso, isso, isso. Ó, USB é aquela entrada padrão que a gente conhece do celular. Se eu tô falando merda, gente, desculpa, eu também não entendo muito disso. Mas assim, tendo em vista que o meu personagem, como um auxiliar de limpeza, não terminou o ensino médio e não tem conhecimentos técnicos em informática, ele usa o básico, que é mexer nas redes sociais, no celular. Falar em termos técnicos não vai fazer ele entender aquilo que eu estou dizendo. Então eu preciso ter algo que explique para ele aquilo que eu estou dizendo, né? Os jargões, é preciso que você explique isso para a pessoa que for ler. Isso é uma preocupação que você tem que tomar no seu relatório. E aí, voltando lá para o nosso pé de fava, cheguei eu lá como agente sanitária, observei que tava uma bagunça, tinha coisas que estavam mal armazenadas, que estavam mal refrigeradas, que tinha funcionários sem touca, tinha funcionários com roupa suja, e conversei tudo isso, escrevi, respondi minhas perguntas. Tinha funcionários que estavam bem vestidos, que estavam bem uniformizados? Não. Tinha funcionários que estavam com uniformes sujos? Sim. Tinha comida jogada na cozinha? Sim. Tinha sujeira na cozinha? Esse é o briefing que eu tenho, as perguntas que eu preciso responder dentro do meu relatório, né? Que são aquilo que a pessoa que me solicitou quer saber. Aí eu vou chegar no meu editor de texto. Pode ser o Word, pode ser outro. Eu utilizo o Word porque eu conheço muito do Word, né? Tenho um nível avançado de conhecimentos no Office. Mas existem vários outros tipos de editor de textos. Você vai chegar lá, aí você vai colocar, no caso do acadêmico, você vai colocar o nome da sua instituição, o nome do relatório, no caso do pé de fava, relatório sanitário, visita sanitária, sei lá, sabe? Você vai colocar ali aquilo dali que representa aquilo que você foi fazer, né? Um nome que represente aquilo. Então vamos colocar aí visita do agente sanitário ao pé de fava. Aí você vai colocar o seu nome também ali na capa, né? Que foi você que fez. Isso depende muito aí do tipo de relatório, mas no caso do acadêmico você precisa colocar o seu nome. Em outros você vai ter um espaço para colocar seu nome. Depois você vem com o quê? Resumo. Você precisa mostrar para aquele pessoa que vai ler
o que vai estar descrito no resto do conteúdo inteiro, sem que ela tenha que ler todo o conteúdo, entendeu? Você vai fazer um resumo de um parágrafo explicando tudo que tem ali. E aí a pessoa bate o olho, entendi, acabou. Depois você vem de sumário. Você pode ter o sumário de imagens e o sumário normal. O sumário tem que estar descrito ali o que é a introdução, qual foi o desenvolvimento e a sua conclusão, aquilo que você chegou em conclusão. Tem que estar escrito também. E se você anexou imagem, outros tipos de anexo, ou no caso do pé de fava, a gente deu um prazo para a pessoa, então que dali também tem que estar descrito ali nos anexos e tudo mais no sumário. E aí você entra na introdução. A introdução é onde você vai introduzir o assunto. Por que você foi lá? Por que foi solicitado aquele serviço? E o que você utilizou, os critérios que você utilizou para fazer aquele serviço. No desenvolvimento aí vai mudando aí, o desenvolvimento vai mudar em cada capítulo, mas aí você vai observar ali coisas que tenham a ver com aquilo que você fez e que favoreçam o seu argumento. Então, de acordo com a lei da defesa civil do consumidor, não sei o que, dos agentes sanitários, isso estava fora dos padrões que deveriam ser para o atendimento ao público no restaurante. Então, nós entregamos ali um prazo de 15 dias para que o restaurante resolvesse a situação. Aí você tem que voltar. Então, você tem que voltar nesse caso para poder resolver ali aquela conclusão. E aí depois você vê a conclusão. Observei que o restaurante está inapto. Eu observei que o restaurante, depois das melhorias, ficou apto. E aí a sua conclusão você discorre. E aí você fecha o seu registro, né, o seu relatório, e entrega para a pessoa que solicitou. Esse é o passo a passo do relatório. Viu que não é tão difícil? É só você se programar e observar. Observação. Depois escrever. Pensar em como escrever. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau!